Julien Faubert é o novo reforço do Real Madrid. Aos 25 anos, o francês chega emprestado pelo West Ham aos merengues. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Olá Vasco, Olá Humberto, cá estamos nós. como é que estás? Bem disposto? Bem disposto sempre. Olha, tenho que agradecer em primeiro lugar a nossa grandiosa legião de malta que vai interagindo connosco. É verdade. E nós questionamos sempre com aquela nossa saída qual é que é o jogador que gostavam de ver falados no Negócio Mistério e que não foi falado neste episódio. Acho que hoje Hoje vamos aqui corresponder aos desejos e Exato. anseios de quem nos segue, porque Faubert foi curioso, tivemos mais do que uma pessoa e logo nos primeiros episódios desta segunda temporada a pedir que a gente pudesse falar de Julien Faubert. pois, porque quando se fala em transferências bastante surpreendentes, acho que o nome do Faubert aparece, vem-nos logo à memória, porque é realmente das transferências mais incríveis que alguma vez aconteceram. Acho que toda a gente, o próprio inclusive, ficou surpreendido É verdade. de ser reforço do Real Madrid. Ora, ele chega ao Real Madrid em janeiro de 2009. Ele vem para os merengues emprestado pelo West Ham. E detalha-me, são tão grandes e tantos, detalha-me os números de Faubert no Real Madrid. Sim, ele ficou muito cansado e de certeza que os adeptos do Real Madrid sentem muitas saudades dele, não é? Porque fez uns espetaculares 2 jogos na meia época em que esteve no Real Madrid e os 2 como suplente utilizado. Sim, era isso. Ele fez 2 jogos, mas foram 10 minutos, foi muita sorte, não é? Vamos aqui abrir os detalhes para percebermos que São fez 53, 53 minutos. e 2 vitórias. É isso, eu ia-te dizer isso, não é? Não são todos os jogadores que podem estar a este luxo, não é? Numa 100% aproveitamento no Real Madrid. 6 golos marcados, 2 golos sofridos, nenhum por culpa dele. Mas esta passagem de Faubert no Real Madrid foi de facto efêmera. Acho que o próprio também já estaria a contar que seria uma passagem rápida pelo Real Madrid, mas o que é certo é que ninguém tira ao Faubert esta situação de ter jogado no maior clube do mundo, se não é o maior, um dos maiores. São poucos os jogadores que se podem orgulhar de ter jogado no Real Madrid e o Faubert pode dizer, e eu estive lá. E o Real Madrid pagou 1,5 milhão ao West Ham por este Por um empréstimo. Estamos a falar em 2009. E é que estamos a falar de um jogador que, mesmo no West Ham, mas que olhando para a história do West Ham e pensando nos 50, até os 100 principais jogadores da história do West Ham, eu acho que o Faubert não vai está lá. entrar lá também, quanto mais no Real Madrid. É inacreditável. Ele era um extremo bastante interessante. Bastante é se calhar um exagero. Dizermos bastante. Sim, mas para clubes de média dimensão era um bom jogador, não é? A carreira dele no Bordeaux, onde no fundo explodiu e onde esteve bem, e no próprio West Ham, ele era um bom jogador, mas não mais do que isso. Jogar no Real Madrid ultrapassou todos os limites da qualidade do jogador. Ora, ele vai parar ao Real Madrid porque o Juan de Ramos conhecia-o da passagem pelo Tottenham. Juan de Ramos tinha sido treinador do Tottenham na época anterior, mas a minha questão, Vasco, é como é que ele considerou que o Faubert podia ser interessante para o Real Madrid depois da época que o Juan de Ramos fez no Tottenham, quando nessa época ele no West Ham fez 8 jogos. Exato, porque ele não chegou ao West Ham, portanto ele primeiro ele dá nas vistas no Bordeaux, até chega à seleção, depois ainda vamos falar nisso, e chega ao West Ham e até com bastantes expectativas. Estamos a falar de um jogador de seleção francesa, titular de um bom clube em França. Atualmente o Bordeaux está na segunda divisão, mas na altura era um clube do topo e viria a ser campeão pouco tempo depois. Mas ele lesionou-se logo na pré-temporada no West Ham, uma lesão grave, no que limitou a sua participação. Só fez 8 jogos nessa época. Na época seguinte, aí sim, já era utilizado com regularidade, era normalmente titular, mas de qualquer forma não era
um destaque da Premier League, longe Sim. disso. Não é? Ao ponto de Faubert já disse isto publicamente, de quando tocou o telefone e lhe disseram que era do Real Madrid, ele mandou passear. Ele disse, eu vou ter um jogo, vocês estão-mas aí a gozar comigo, metam-se lá na Pensou que vossa era vida. desapanhado. Exatamente. E quando saiu do jogo, tinha, diz ele, 50 chamadas, mais de 30 mensagens, inúmeros voices, e o seu, neste caso era voicemails e não mensagens do WhatsApp de vozes ou isso, e o seu empresário à porta quase do balneário a dizer, temos de ir reunir com o Real Madrid que estão no hotel aqui nas imediações do aeroporto de Heathrow para tu poderes ir para o Real Madrid. Porque isto já foi mesmo no final do Sim. mercado, não é? Foi no fim da janela de transferências e ele ficou impávido. Claro. Como é que é possível? Mas pensou, pronto, vamos lá, porque isto, não vou ter outra oportunidade como esta. Sim, e ele próprio acabou por dizer isso. Posteriormente ele falou que quando disse quando foi depois a Upton Park buscar o seu material para ir embora, que o Mark Noble disse, tu vais para o Real Madrid? O que é que vais fazer para o Real Madrid? Os colegas de equipa começaram a gozar com ele. Os próprios colegas devem ter pensado, olha, este gajo está maluco ou bebeu uns copos, porque como é que ele vai parar ao Real Madrid? Até porque, olhando até para o plantel, de ver aí o Scott Parker, pronto, o Noble, que ainda era jovem, ou seja, são jogadores que até tiveram uma carreira melhor do que a do Faubert, e se calhar com maior qualidade individual que o Faubert. O Faubert era também uma particularidade que era polivalente. Sim. Portanto, podia jogar a médio direito, lateral direito, médio mais central. Tinha ali uma versatilidade que era importante, mas obviamente que a polivalência por si só não significa que tu sejas um bom jogador, muito menos para nível Real Madrid. Ele é contratado pelo Real Madrid porque a primeira opção seria o António Valência, o equatoriano, Que depois vai para o Manchester que vai para o Manchester United nesta janela de transferências. E isto é interessante percebermos depois um bocadinho os movimentos do mercado, de dizer, não dá este. Pronto, então olha. E que dizem do Faubert? Não sei se o Real Madrid estava em dificuldades financeiras na altura, porque parece-me. Ia rivalizar com o Robben. Era assim, o Juan de Ramos, vou aqui fazer o 11, Robben ou Faubert? Essa época do Real Madrid é uma época em que tudo corre mal, não é? O Real Sim. Madrid até era bicampeão espanhol, mas começa mal essa temporada, o Schuster sai. O Juan de Ramos acho que tinha chegado há relativamente pouco tempo ao Real Madrid, não é? É a época em que o Real Madrid até acaba por perder 6-2 com o Barcelona em casa, o Barcelona do Guardiola. Eu recordo-me que eles começaram mal, depois até tiveram ali uma boa recuperação, que quando recebem o Barcelona até estão só a um ponto. Tenho a ideia que o Real Madrid até podia passar esse Barcelona, mas levam 6-2. E acho que o Juan de Ramos ficou marcado mesmo por esse jogo e todo este plantel. Nesse mercado de inverno, o Real Madrid até conseguiu. Os jogadores acabam por não ficarem na história do clube, mas contratou também o Untelar, que foi normalmente suplente do Real Madrid, ainda até marcou uns golinhos, mas normalmente suplente. E penso que Abraço para o Gonçalo, que pode Exatamente, ouvir isto o maior fã da história de um lá. de Untelar. E contratou também o Lassana Diarra, que também um pouco como o Faubert, também era polivalente, já lateral direito e no meio campo, mas tinha muito mais qualidade, e a carreira do Lassana Diarra é bem diferente do Faubert. Ou seja, no mesmo mercado eles contratam 2 franceses, mas enquanto um deles não foi surpresa, até porque já tinha jogado no Chelsea e no Arsenal, não sei se ele já tinha jogado no Arsenal Nos dois. ou se depois, só depois é que foi. Ora, ele quando vai para o Real Madrid já tinha jogado nos dois, no Chelsea e no Arsenal. Já tinha jogado nos dois. Ou seja, já era um jogador de seleção francesa, já tinha passado por bons clubes, ou seja, não foi surpreendente. Agora o Faubert, acho que os próprios adeptos do Real... Quem é isso? Foi questionado. Eu cheguei a ver uma imagem dele a ser apresentado, na altura ainda era o Di Stefano. Sim. E o próprio Di Stefano está assim com uma cara tipo, mas quem é? Chamaram-me para isto. Eu estou habituado aqui aos maiores jogadores do Mas espera aí, mundo. mas estamos a falar de Julien Faubert, que tinha sido o herdeiro da camisola 10 de Zinedine Zidane. Esta carreira do Faubert é impressionante. O Faubert tem uma internacionalização por França. E marcou um golo. E marcou um golo, exatamente, nesse jogo. Nós vamos aqui ver a ficha do homem.
Ele é maioritariamente internacional pela seleção de Martinica. A única internacionalização que ele tem por França é mesmo num particular, que é o primeiro particular que a França faz logo pós o Mundial de 2006, em que a França perdeu a final diante da Itália nas grandes penalidades. E último jogo da carreira do Zidane. Último jogo da carreira do Zidane. O Faubert é convocado para este jogo da seleção francesa. Eu agora aqui já fiz as neiras e estou a mostrar todos os jogos, mas é este jogo que quero mostrar, que é o Bósnia-Herzegovina, França, em que Faubert marca o gol da vitória. Ele entra e joga com o número 10. Aos 90 minutos, camisola 10. E se calhar o Real Madrid só viu imagens desse jogo. Deste jogo. Pensa, olha, temos aqui o herdeiro de Zidane. Até marcou na estreia, como o Zidane fez pela seleção francesa, também marcou na estreia. Vamos lá apostar nele. É assim, eles depois deviam ter olhado para a ficha de jogo e podiam ter visto que o treinador era Ramon Domenech. Exato, se calhar até o convocou pelo signo dele. Exatamente. Mas este título ninguém lhe tira. Ele foi o primeiro a vestir o número 10 de França depois de Zidane. Ou seja, ele se tiver filhos e depois netos, pode contar esta história, se calhar nem eles vão acreditar. Tu jogaste na seleção francesa com o número 10 e jogaste no Real Madrid. Eu gostava de perguntar a Faubert, se pudesse, se foi ele que escolheu o número. Se lhe deram esse direito de escolher o número. Porque, sei lá, eu olho para aqui e assim de repente o Malodá podia ser... Mas a maior parte desses jogadores... Já tinha um número. É isso, ficou com o número que já vinha do Campeonato do Mundo. O Ribéry... O único que podia ter aqui era o Jeremy Toulalan, mas podia jogar com o 10. Destes estão no banco de suplentes, mas... agora, Julien Faubert ser o número 10. E o Faubert nessa altura em que se estreia pela seleção francesa, e ele era uma grande esperança do futebol francês. Nesse verão, em 2006... tal Mundial, houve também o Europeu de Sub-21 cá em Portugal. A França até joga contra Portugal e o Faubert está nessa seleção de Sub-21, ou seja, havia aqui uma grande perspectiva que o Faubert podia ser mesmo o número sim, 10. Sim. E ele nesse Europeu até marca um gol nas meias finais. Está no Bordeaux e nessa altura jogava bem, ou seja, acreditava-se que ele podia ter uma boa carreira. E obviamente que a partir do momento em que jogas no Real Madrid, a tua carreira tem que ser considerada positiva, mas nunca se imaginou que ele pudesse jogar no Real Madrid. E depois a carreira dele é um bocado para o exótica, vá. Sim, ele acaba por depois ficar internacional de Martinica, onde é também originário, das suas raízes familiares. Ele regressa ao West Ham, anda pela Turquia. Faz até boas épocas no West Ham, ainda volta ao Bordeaux, mas depois joga ali na Escócia, na Finlândia. Malta. Aqui eu julgo que é a Indonésia mesmo, é o Bornéu. Por isso que é uma carreira muito exótica. Olha, e o que é que correu mal no Real Madrid? Foi só o Robben? Acima de tudo, também a falta de qualidade do Tu sabias que ele faltou a um treino porque pensava que estava de folga? A sério, ele está no Real Madrid e consegue fazer isso. Pensava que estava de folga? Ou seja, foram todos treinar menos ele pensava que estava de folga. Ele não precisava treinar. E depois, claro, nós sabemos como é que é a imprensa espanhola, muito castigadora quando a coisa não corre bem. E muitas das vezes até acontece quando se calhar os jogadores não querem dar entrevistas e essas coisas todas. E há um jogo que ficou famosíssimo para Faubert, que foi a partida diante do Villarreal, ainda no El Madrigal. Para mim vai ser sempre El Madrigal. E ele está no banco de suplentes. Que foi onde ele esteve mais tempo no Real Madrid, no banco de suplentes. E então ele é apanhado a dormir. Ele está completamente esticado no banco de suplentes. Ele, em sua defesa, disse uns tempos mais tarde que foram só 30 segundos. Teve azar, não é? Foi apanhado mesmo. Sim. Pois eu tenho uma ligeira ideia, mas eu não me lembrava que era o Faubert. Mas eu lembro-me de haver aí uma polémica de um jogador a dormir no banco, mas não me lembrava que tinha sido o Faubert. Portanto, bem antes de Gareth Bale... Pois é isso. O Bale inspirou-se no Faubert. No Faubert. Estava do outro lado da linha, mas inspirou-se no Faubert. Seja, portanto, é só histórias que este Faubert tem no Real Madrid. Menos futebolísticas. E ele, portanto, passou ali assim um bocado foi muito castigado por estas situações. A partir do momento em que estás no Real Madrid, faltas a um treino, és apanhado a dormir num jogo,
Isso é quase a fazer bingo a tudo aquilo que tu não podes fazer enquanto profissional de futebol. Curiosamente, esta transferência deu origem a uma série que se chama Mercato, que foi produzida por Ivan Lemay, que é também é agente futebolístico. E era uma série que tem por objetivo mostrar como é que funciona o mercado de transferências, principalmente o último dia do mercado de transferências. E é o movimento de Faubert, a estranheza do movimento de Faubert, parar para o futebol espanhol e para o Real Madrid, que despertou a este realizador e este produtor e também agente futebolístico de as pessoas tentarem perceber como é que isto acontece, como é que de repente um jogador vá lá, sem perfil vai parar a uma equipa de topo. É a mesma coisa que nos lembrarmos do Bebé no Manchester United, não é? Sim, mas aí se calhar havia uma esperança de que o Bebé pudesse atingir algo. Aqui o objetivo era mesmo mostrar isso, porque mas a série então só se foca na transferência? Não se foca na transferência do Faubert, mas é inspirada na transferência do Faubert, porque como é que o Real Madrid quer contratar um jogador que é o António Valência, que acaba por não conseguir contratar porque vai para o Manchester United, e de repente o plano B é o Julien Faubert. E é em torno de como é que os clubes mexem para encontrar, fazer os negócios, que anda esta série Mercato. Ou seja, o Faubert é uma inspiração para muita gente. Para muita gente. Eu tenho a ideia, que ainda não é o Florentino Pérez o treinador, o presidente do Real Madrid, não é? Eu acho que ele ele já é. Ele é presidente da quando do Figo. Não, porque eu tenho a ideia que ele saiu e depois voltou. Então vamos ver quem é que era o presidente. Eu sei que ele depois, nesse verão, já é ele novamente, que é quando contratou o Cristiano Ronaldo. Nós aqui temos Vicente Boluda e Ramon Calderón, portanto não é efetivamente. Mas ele deve ter voltado Florentino Pérez. Porque eu acho que quando o Cristiano Ronaldo vai para o Real Madrid, que já é o Florentino, não é? E o Cristiano Ronaldo vai no final dessa época. Sim. Nós aqui na nossa ficha diz isso, diz que não é o Florentino Pérez. Mas eu tenho a ideia que ele deve ter ganho as eleições ali no verão, no final da época. Predrag Mijatovic é o diretor para o futebol. Não sei o que é que lhe e o Xendo. Ou seja, passamos do mercado em que é contratado o Faubert para um mercado logo a seguir, meio ano depois, em que chega o Cristiano Ronaldo, o Kaká, o Benzema, o Xabi Alonso. Ou seja, o Real Madrid parece que hibernou ali em janeiro de 2009 para depois voltar. Estava a poupar. Exato, estava a poupar para os grandes craques. Ora, isto está feito, mais um negócio mistério. E toda a gente tem curiosidade em ouvir. Exatamente. Já sabem que se não era este jogador que queriam que a gente falasse e queriam que fosse outro, mandem daí os vossos comentários, digam quem é que é, e nós, num futuro episódio, quem sabe, não falaremos sobre esses jogadores. Obrigado Vasco. Obrigado.